Boa noite, está no ar o Arquivo de Notícias. Aqui a gente mostra os destaques do Parlamento Municipal. Veja agora as manchetes deste final de semana. Edson Nascimento assume cadeira do Democratas. Vereador Evandro Meirelles comemora a apresentação de mais de 200 demandas do primeiro ano de mandato. Progressista Cláudio Rufa Soldá apoia fechamento de rua nas proximidades da escola Volmar Salton. E ainda, Rui Getúlio Soares recebe título de cidadão honorário de Passo Fundo. O vereador Evandro Meirelles utilizou o espaço do grande expediente de segunda-feira para fazer um balanço do mandato. Em 2017, o PTBista protocolou na casa mais de 200 proposições. O plenário ficou lotado por pessoas que, de alguma forma, apoiaram a trajetória de Evandro até o Legislativo. Foi assim, na presença de amigos e familiares, que o PTBista fez uma prestação de contas das ações desenvolvidas ao longo do ano. O vereador mencionou sua participação em comissões, a boa relação com o Executivo e o protocolo de muitas demandas. Isso foi uma promessa minha de campanha, de trabalhar em cima do quê? De diálogo, conversa, ética e profissionalismo. Porque hoje falar em política, ninguém mais acredita em política. Está todo mundo desacreditado. Então nós trouxemos a nossa ideia do senso comum da população e botamos em prática aqui no parlamento. E claro, aquilo que eu sempre falei desde o meu primeiro discurso, quando cheguei na Câmara de Vereadores, a população ela não quer saber dos embates, das divergências entre os parlamentares. A população quer saber dos resultados. Então acho que tivemos um resultado positivo neste ano e é uma satisfação e orgulho de estar representando o povo passofundense aqui na Câmara de Vereadores. Na tribuna, o parlamentar destacou algumas das 241 proposições apresentadas em 2017. Sobre o bairro São Luís Gonzaga, ele lembrou uma reunião realizada em prol de melhorias para a área da segurança pública. Convocamos aí o pessoal da Brigada Militar, o nosso secretário da Segurança, João Darcy Gonçalves, também o pessoal da SUSEP, porque lá tem um presídio, e onde estavam acontecendo vários delitos, né? E as pessoas estavam com aquela insegurança, né? Moradores, casas sendo assaltadas, pessoal arremessando objetos de entorpecente para dentro do presídio, saem correndo, os agentes penitenciários saem dando tiro na rua. Então nós convocamos essa reunião para sanar esses tipos de acontecimentos no nosso bairro São Luís Gonzaga, e aonde as nossas autoridades cabíveis estiveram presentes nessa reunião e aonde estiveram lá analisando, avaliando e ainda estão fazendo alguns estudos ainda para melhorar a segurança do nosso bairro São Luís Gonzaga. O vereador Evandro ressaltou ainda a importância das obras de urbanização e canalização que devem transformar o bairro Záquia. O pessoal reclamava muito, fazia muito protesto, estava complicada a situação e nós chegamos aqui e o nosso prefeito prontamente, o prefeito Luciano Azevedo, juntamente com o fundo compartilhado da Corsan, estão fazendo este belo investimento no bairro José Alexandre Záquia, que é onde já estão iniciando aí 1/3 da canalização, irão fazer nessa primeira etapa e terá um investimento de R$800 mil no bairro José Alexandre Záquia, que é o quê? 1/3 da canalização do bairro Záquia e também a urbanização da rua Luiz Ernesto Fazolo, porque é uma das principais ruas do bairro onde as pessoas não tinham passeio público. Então nessa urbanização está acontecendo o projeto de canalização, o passeio público, asfalto novo, sinalização nova e luz de LED. O orador do Grande Expediente encerrou o discurso falando sobre tradicionalismo, uma das suas grandes bandeiras. O PTBista mencionou o trabalho de revitalização do Parque de Rodeios. Montamos uma comissão tradicionalista e essa comissão tradicionalista nós fizemos uma pauta de reivindicações do parque. E uma das reivindicações que eram emergenciais para o parque era a questão da água. Né? No momento que era feito o evento faltava água, então já está feito esta demanda. Uma segunda demanda também é a questão do acampamento, precisava ser aumentado, questão de canalização. E a terceira era a questão da cancha de laço,
onde acontece as provas campeiras, gineteada e também como o tiro de laço. Neste ano está sendo feito então a revitalização aí da cancha de laço, onde essa semana está recebendo aí o areião, onde foi feito a drenagem e agora posteriormente recebido então aí o areião para que dê conforto e comodidade para os nossos tradicionalistas poder cultuar a tradição do nosso Rio Grande do Sul. O Dia Internacional do Deficiente Físico, celebrado em 3 de dezembro, foi instituído para sensibilizar a comunidade sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência. No Legislativo, a data não passou em branco. Quem trouxe o tema para reflexão foi o vereador Alex Necker. De acordo com o levantamento do IBGE, 6,2% dos brasileiros possuem alguma deficiência mental ou física. Por isso, o Dia Internacional reforça a necessidade de se promover melhores condições de trabalho, estudo e lazer para esta parcela da população. É um tema que deveria ser tratado quase que diariamente, ou se não diariamente. É um tema tão importante como a saúde, como a educação, porque envolve um grande número de pessoas, de brasileiros e brasileiras. No município de Passo Fundo também o número é bastante significativo. E nós temos essa rede de atendimento a essa pessoa formada basicamente por instituições e entidades que dão aporte e suporte ao poder público municipal, estadual e federal no atendimento dessas demandas. São poucos locais que estão preparados para atender uma pessoa portadora de deficiência, desde o simples fato de ter uma rampa de acesso para que ela possa adentrar, quanto mais ter alguém preparado para interagir e se comunicar com essa pessoa. Então, as dificuldades elas ainda são muito grandes. Nós tivemos avanços, é verdade, mas infelizmente é necessário que a gente continue marcando esse tema, que a gente continue batalhando isso para que a situação possa avançar mais. Em sessão plenária, representantes de diversas organizações acompanharam o pronunciamento do vereador Alex Necker. Todos foram unânimes ao cobrarem a efetivação de políticas públicas e das leis já existentes. O poder público precisa trabalhar referente à lei da Libras, que diz que é responsabilidade dele difundir o conhecimento da Libras, por exemplo, num banco, num evento público, numa loja. Em nenhum lugar desses a gente encontra acessibilidade na comunicação. A sociedade precisa entender, principalmente entender a questão do surdo, que existem leis, só que essas leis que existem não são respeitadas. Essa é a nossa maior dificuldade. A luta a gente fez, a gente conquistou, mas não temos esse acesso. No mundo todo é assim, né? Tem essa dificuldade, tem esses limites. E a gente sofre muito com isso. Precisamos estar unidos, enfrentando todas essas dificuldades de acesso que temos em nosso município e que as pessoas possam olhar o diferente e que tanto o poder público municipal como o legislativo possa cada vez mais trabalhar frente a essas questões que são de muita relevância para nosso segmento, né? E que possamos ter no futuro cada vez mais uma acessibilidade plena. Quando o ser humano conseguir entender que uma rua pavimentada é um item de acessibilidade, que um carro ou um ônibus, uma parada de ônibus devidamente construída é um item de acessibilidade, só então o ser humano vai ter dado um novo passo de fato em direção à evolução deste ser humano. Porque desde os primórdios da humanidade, sabemos todos que a pessoa com deficiência sempre foi suprimida e marginalizada. Por isso a data vem para nos ajudar a levantar mais uma vez a nossa voz e a nossa luta em defesa e pela garantia dos direitos da pessoa com deficiência no nosso país, no nosso estado e no nosso município. Enquanto se falar em inclusão é porque existe a exclusão. Eu acho que não se pode falar em inclusão se todos somos iguais. Uns têm mais deficiência, outros menos. Apenas temos que adaptar os espaços
e as situações, porque os deficientes somos nós e não quem tem uma deficiência maior. E a seguir, a posse do vereador Edson Nascimento. O Arquivo de Notícias está de volta para mostrar a posse do vereador Edson Nascimento. Ele ficará no lugar de Rafael Colucci por 30 dias. Conforme parágrafo 2º do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do município de Passo Fundo e pelo bem-estar do seu povo. Eu prometo. Você está empossado, então, suplente. Foi assim que iniciou a sessão plenária. E logo após o juramento, Edson utilizou a tribuna pela primeira vez. Em seu discurso, mostrou-se entusiasmado em poder fazer parte da história do parlamento e agradeceu o apoio dos amigos, familiares e do partido. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, por eu poder estar aqui. Gostaria de agradecer a minha família, que está sempre me apoiando, minha esposa, meus filhos, minha mãe, minha sogra, meu pessoal lá, os meus eleitores, meus 1.060 votos que eu consegui. E agradecer a comunidade de Passo Fundo por abrir o espaço, por poder ter essa casa maravilhosa para a gente poder trabalhar em prol da comunidade passofundense. Edson Nascimento é diretor de uma escolinha de futebol e presidente da Escola de Samba Unidos da Operária. Esta não é a sua primeira experiência na política. Ele trabalhou na Secretaria de Esportes como chefe de núcleo e agora assume no parlamento com grande expectativa. O vereador prometeu defender as demandas das áreas de esporte e cultura. Trabalhamos com as escolas de samba, mas a gente tem bastante intenção, Temos bastante intenção para trabalhar com a cultura, com o esporte. Temos as escolinhas de futebol que a gente ajuda, a gente apoia. Nós levamos, buscamos. O prefeito está quase concluindo o campo que tem no bairro Nonoai, que fica no nosso bairro ali entre Nonoai, Operária e Vila União. Então a gente vai buscar trabalhar dentro do esporte e da área da cultura, aproveitando o espaço que vai ter dentro do nosso bairro, E onde a comunidade passofundense precisar de nós.
Rafael Colucci se licenciou pelo período de 30 dias para tratar de assuntos de interesse particular, mas sem deixar de lado visitas e conversas que atendam à causa animal. Além disso, Colucci quis oportunizar espaço para o seu suplente. Me tornei pai, né? E a minha esposa também precisa um pouco de mim agora nesse momento, com o filho. E nada melhor do que honrar um acordo já feito, dando oportunidade para outra pessoa que nos ajudou a assumir, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu potencial, mostrar para as pessoas que votaram nele que ele tem condições de fazer aquilo que ele prometeu, e também justo para mim poder curtir um pouco a família, poder descansar um pouco, organizar os pensamentos, organizar os projetos, alinhar as coisas, fortalecer espiritualmente, fisicamente, para a gente voltar o ano que vem com mais disposição, com mais preparação, para poder transformar tudo isso em resultado que é o que a gente prometeu para as pessoas. Eu espero realmente que as pessoas entendam esse período como uma postura positiva desse vereador quanto do partido em deixar o colega assumir as funções dessa causa. Essa batalha continuará sendo tratada pelo vereador que está aqui. Não é porque eu estou me licenciando que eu não vou tratar dessa pauta, bem pelo contrário, vou ter chance de visitar também as pessoas, visitar as protetoras, visitar as entidades, visitar aqueles que nos deram um voto de confiança, para ouvir, para ver o que a gente pode fazer no ano que vem, e também buscando as demandas para, através do gabinete do Edson, a gente poder conduzir as coisas até o final do ano, até que eu retorne a sentar na minha cadeira de vereador titular. Agora você vai conhecer uma demanda do bairro São Cristóvão, que tem o apoio do vereador Cláudio Rufa Soldá. O parlamentar está intermediando junto ao Executivo a efetivação de um projeto apresentado pela Escola Volmar Salton. A instituição, que atende 450 crianças do ensino fundamental, está pleiteando o fechamento da rua André Pitan, no bairro São Cristóvão. A diretora Gislaine explicou que a via dificulta o acesso das crianças ao ginásio de esportes. O ginásio é da escola, mas ele é num terreno separado do pátio da escola. Então nós estamos discutindo com a comunidade, buscando junto ao poder público uma solução para esse problema, né? A princípio, a ideia é fechar essa rua, torná-la parte do pátio da escola, né? Nós encaminhamos um processo, o fechamento da rua foi dado como inviável, né? Recebeu um parecer técnico de que não seria possível fazer, mas a gente ainda aguarda, então, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Segurança Pública, uma solução para esse problema, né? Para que as nossas crianças não precisem atravessar a rua para utilizar do espaço físico do ginásio. Gislaine informou ao vereador que desde a inauguração do ginásio, há cerca de 10 anos, o perigo acompanha os alunos. Durante todo este período, a comunidade estudou uma alternativa para reduzir a insegurança na região da escola. O nosso trânsito aqui, tanto no horário de entrada da aula como no horário de saída, ele se torna bastante caótico, né? Nós já tivemos agora, nesse ano, foi pintado as faixas amarelas, então não é permitido estacionar ao redor da escola, mas acaba que sempre as pessoas param em fila dupla, né? Nós ainda não temos o estacionamento para deficiente físico, né? E nós temos deficientes físicos na escola. Então, tudo isso vai prejudicando. É um pedido dos pais, né? Os pais frequentam muito a escola, foi assunto já de reunião de pais. Essa preocupação, né? A gente vê, é uma rua extremamente movimentada, né? E os alunos acabam ficando à mercê do trânsito, né? Nem todas as pessoas que circulam aqui têm o entendimento de que essa é uma área escolar, de que precisam trafegar devagar, com segurança, né? Então, as crianças, elas ficam sem segurança, na verdade, né? Quando saem da escola, e acaba às vezes dando algum incidente, um carro que tem que frear bruscamente porque uma criança está atravessando a rua, né? Os carros que passam em alta velocidade. O vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá se comprometeu em buscar uma solução para o problema dos alunos que precisam atravessar a rua. Na gestão passada, estava eu, o padre Wilson e o Eduardo Pinizioli, que é do bairro aqui, viemos a diretora, que
sancionou nosso problema aqui para ver isso aqui, se dá para fazer esse fechamento dessa rua, que é muito importante. Vocês viram aqui agora as crianças saindo da educação física e indo para a escola. É um perigo tremendo hoje com a segurança, a gente que está aqui, vendo que está acontecendo tudo nos colégios. Eu estou muito preocupado, então eu marquei uma reunião com a secretária lá do planejamento, com a Ana Paula Vinca, eu e a diretora, marcamos com ela, e ela mandou levar abrir um processo, foi aberto o processo, está em andamento o processo. Não disseram se dá para fechar, não dá. Então nós estamos aguardando. E aqui é um pedido de todos os pais e moradores que moram aqui, que traz essas crianças aqui. O presidente do bairro também me cobrou bastante. Bah, vereador, tu mora e tu não faz nada para isso aqui, ó, isso aqui tinha que fazer o fechamento. Vocês não estão olhando a imagem. E até os moradores na época, o Padre Wilson tinha pedido para os moradores vizinhos do lado aí que poderiam fechar, que não tinha problema nenhum, que fica só meia rua. Então eu acho assim que não tem problema do fechamento da rua. Basta agora o planejamento ter boa vontade de fazer, porque é muito importante para as crianças aqui esse fechamento. Então vocês viram que a escola de um lado e o ginásio do outro, e o ginásio é da escola. Então não tem por que não fazer fechamento da meia rua. Vai ficar só um bequinho, tem a rua de baixo, você faz os portão aqui, portão para lá de baixo para as crianças entrar. É uma segurança para o colégio e para as crianças e para os pais das crianças também. E no próximo bloco, a homenagem do Legislativo a Rui Getúlio Soares. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Rui Getúlio Soares recebeu da Câmara de Vereadores sua segunda certidão de nascimento. Isso porque ele foi agraciado com o título de cidadão honorário através de uma proposição do vereador Pedro Danelli. Rui Getúlio Soares nasceu em 9 de dezembro de 1942, na cidade de Veranópolis. É casado e pai de 4 filhos. Formou-se em odontologia na UPF na década de 60. Em seguida, foi convidado para auxiliar nas atividades docentes. Quando eu me graduei na odontologia, havia poucos professores na faculdade. Era um momento de dificuldades. Aí estava iniciando o ensino superior em Passo Fundo, e de maneira que os alunos que estavam se formando, que apresentaram um aproveitamento um pouco melhor, eles eram convidados experimentalmente a iniciar a sua carreira docente na instituição, e eu fui um deles. O nosso homenageado foi um dos fundadores da UPF e contou que na época era muito difícil a criação de uma universidade, fazendo referência ao momento de ditadura militar pelo qual o Brasil passava. Na época em que nós nos formamos, haviam 2 instituições em Passo Fundo: a Sociedade para a Universidade e o Consórcio Católico. Cada uma delas mantinha algumas faculdades. A Sociedade para a Universidade mantinha Direito, que foi a primeira faculdade da nossa Sociedade para a Universidade, depois a Odontologia, Agronomia, Belas Artes e as Ciências Econômicas. Na época era Ciências Econômicas. E o Consórcio Católico era Filosofia, Letras Anglo-Germânicas e Pedagogia. Houve o golpe militar em 1964 e houve uma crise no ensino superior em Passo Fundo, como de resto em todo o país. Então, até que se reaglutinaram as lideranças da cidade,
sob orientação do ex-ministro Tarso Dutra, na época também de Santa Maria, ele sugeriu que essas instituições se unissem e criassem uma universidade com uma fundação para mantê-las. Isso ocorreu em 1968, foi criada então a Fundação Universidade de Passo Fundo. Nessa época eu já ministrava aulas, porque eu comecei em 67. Então o que ocorreu? Depois de 1968, o Conselho Universitário se reuniu e aprovou uma moção no sentido de que todos os professores que à época da fundação da universidade seriam considerados fundadores da universidade, e era o meu caso. Rui Getúlio Soares também foi reitor da UPF por 2 mandatos, onde assinou vários convênios com instituições internacionais para o intercâmbio dos alunos. Eu considero isso um dos maiores avanços que nós tivemos ao longo dos 8 anos na reitoria da nossa instituição. A nossa universidade não era conhecida, tanto é que quando eu procurei universidades de Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, França, no sentido de firmar convênios de cooperação internacional, ninguém sabia o que era a Universidade de Passo Fundo e nem o que era uma universidade comunitária. Para eles, a universidade comunitária era uma universidade particular. Aí eu tive um trabalho nessas viagens, foram 3 viagens, no sentido de esclarecê-los, no sentido de dizer o que era uma universidade comunitária. Diante disso, nós assinamos 3 dezenas de convênios presencialmente e mais outros através de correspondências. E com isso nós proporcionamos a que nossos alunos dos últimos anos pudessem fazer estágio nas principais universidades da Europa e, em contrapartida, alunos das principais universidades da Europa também viriam a Passo Fundo para passar um semestre estudando. Com isso, nós oportunizamos nossos alunos de conhecer um novo mundo, novas experiências, abrir a sua cabeça culturalmente, ao mesmo tempo em que trouxemos alunos da França, Bélgica, Itália, como eu disse anteriormente, que vieram conhecer Passo Fundo e divulgar e socializar aquilo que viram da nossa cidade, da nossa instituição. Por tudo isso, justifica-se esta bela homenagem. Agora, Rui Getúlio Soares é cidadão passo-fundense. O título foi proposto pelo vereador Pedro Danelli. Fomos procurar para algumas pessoas aí da cidade, conversamos e nos indicaram o professor Rui Getúlio Soares para ser homenageado nesta casa. Por tudo aquilo que ele fez para o Passo Fundo, desde 1963, quando ele veio para Passo Fundo fazer a faculdade de odontologia, se formando, colocando consultório em Passo Fundo, mais de 40 anos dedicado à universidade, 8 anos reitor, professor, dentista, enfim, então por tudo isso que ele representa para a cidade, por Passo Fundo, construiu sua família, todos os seus filhos formados, todo esse trabalho que ele fez para a cidade e para a universidade ajudou a criar a Universidade de Passo Fundo. Então, nesse sentido, nós olhando o currículo dele, entendemos que ele prestou um belo trabalho para Passo Fundo, construiu a sua vida aqui, como disse, adotou Passo Fundo como sua segunda terra, como sua segunda cidade de nascimento. Então, nós estamos dando esse título para ele hoje, por reconhecimento por tudo aquilo que ele representa para Passo Fundo na área do odontológico e na área da educação, principalmente na Universidade de Passo Fundo. Fui surpreendido, sinceramente, com essa homenagem. Afinal, eu saí da reitoria há 7 anos e meio, eu já imaginava que estava no limbo, né? Esquecido. E essa homenagem me toca profundamente, porque é a casa do povo de Passo Fundo. É um vereador que tem várias eleições, né? Como vereador dessa comunidade, e eu me sinto muito honrado, eu, minha família, meus amigos, por essa distinção de que fomos alvo. E nós encerramos o arquivo de notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.